necessário, não. E agora a gente vai falar dessa matéria aqui, que com certeza é a matéria mais importante do ensino médio, tá? Ela aparece em física, em química, em matemática, óbvio, estamos vendo em matemática, que é a função afim. A função afim, talvez você não conheça por esse nome, mas é a equação de primeiro grau, a equação da reta, né? Ou seja, Uhum. aparece em textos. Muito bem. Portanto, né, aqui ele está dando um contexto, está dando um contexto mesmo, né, uma situação contextualizada, que é um táxi que tu paga as 4,10 para entrar nele, e depois tu pagas mais 2,50 a cada quilômetro andado, certo? Então, com essas informações, essas simples informações aqui, a gente já consegue escrever uma equação que descreve o quanto você vai pagar, preço, né? Em função do quanto você vai andar de táxi, beleza? Então, me diz uma coisa, tu estavas a fazer já a faculdade, né? Ou Isso, ainda não? Ah, sim, tu já estava fazendo um curso de medicina, no caso, né? isso. Tá, é só para eu saber onde. Na Unicinos. Ah, Unicinos é legal, já conheci gente da Unicinos, muito bem. É? Sim, que legal. Então tá, então eu suponho que tu teve que passar num vestibular razoavelmente complicadinho, né? Nem tão Uhum. alto, nem tão baixo, assim, nível médio. Então, vamos dizer assim, cega em matemática você não é. O que eu vou precisar aqui é só relembrar algumas coisas. Faz muito tempo que você saiu do ensino médio? Sim, faz um tempo que eu não vejo esses conteúdos, na verdade. Ah, Porque entendi. eu já tô na metade do curso. Ah, sim, um tempo para você deve ser uns 4 anos. Uhum. Entendi. Muito bem. Sem problemas. Então tá, continuando aqui. Organizar mentalmente, qual é ali no edital, funções, mais pra Funções. frente, né? Sim, Tá, só pra eu anotar aqui. assim, apesar de no edital funções ser mais para frente, essa matéria aqui, ela aparece em praticamente todos os conteúdos, tá? Sim, sim, Mesmo, sim. mesmo quando tu tiveres a estudar uma outra matéria, tipo, sei lá, triângulos. Eventualmente você vai ter que usar as técnicas que a gente vai ver agora. Por isso que, apesar de não ser a primeira matéria do livro, tô na página 74 já, com certeza é a mais inicial, a mais fundamental, vamos dizer assim, né? A base pro resto. Ok? Aham. Então, eu quero que tu dê uma olhada nessa equação aqui. Claro que ainda ela está contextualizada, porque aqui tem P, normalmente a gente usa Y, né? Mas ela é uma equação muito interessante já, porque ela demonstra algumas coisas para a gente. Primeiro, que por mais que você não ande de táxi, apenas entre nele, você já vai pagar uma taxa de 4,10, né? Sendo X a quantidade de quilômetros que tu andas, se tu colocares zero aqui, tu já, beleza, vai dar 2 vezes 50 vezes zero é zero, né? Vai sobrar só 4,10, ou seja, preço igual a 4,10. Tu pagas 4,10 só de entrar no táxi, vamos dizer assim, né? Sem andar nenhum quilômetro. E Uhum. daí, digamos que tu andes 2 quilômetros, né? 2 vezes 2,50 dá 5, 5 mais 4,10, 9,10. Então, para andar 2 quilômetros, tu andarias 9,10. Pagarias 9,10. E perceba, né? Essa equação ela é bem simples, porque esse x ele poderia estar ao quadrado, poderia estar dentro de uma raiz quadrada, poderia estar dentro de um ln de x, poderia estar na parte de baixo dividindo, poderia estar num exponencial. Mas não, essa equação é a mais simples possível. Ela descreve um crescimento uniforme. Tu nunca vai ter, ah, tu nunca vai ter um valor diferente. Ah, digamos que depois de 10 quilômetros eu pago uma taxa a mais, tipo acontece com a luz, com a água, né? Nas nossas casas, depois de determinado valor a gente acaba pagando mais. Aqui não acontece. Aqui é sempre o mesmo valor, beleza? Tá. Agora, agora vamos para a segunda situação. É que aconteceu um negócio aqui, eu teria que dar uma pausinha de 30 segundos, mas eu vou esperar para deixar para você resolver um exercício que eu sempre cobro dos meus alunos. Eu vou resolver esse problema, mas primeiro eu vou te explicar o que está rolando aqui. Ah, veja essa segunda situação. Nós temos uma caixa de água de 1.000 litros. Já é um valor fixo. Isso não vai mudar. A caixa é 1.000 e acabou. Daí ela estava cheia, percebeu um vazamento de 6 litros por hora. A cada hora que passa, você perde 6 litros de água dessa caixa. Faz sentido, né? Do ponto de vista matemático. Daí ele cria uma relação entre a quantidade de água que
tá na caixa, que resta na caixa depois de algum tempo vazando, e o tempo vazando, né? E aí a quantidade é essa. Eu acho que você já conseguiu intuitivamente perceber que seria uma coisa parecida com essa, né? A quantidade de água na caixa vai ser igual a 1.000, que é a quantidade inicial, menos 6 vezes T, onde T é a quantidade de tempo em horas. Beleza? Ou seja, é, se eu, por exemplo, tiver 10 horas de vazamento, vai ser 1.000 litros menos 60. Foram 60 vazando. Então, 1.000 menos 60 é 940. Né? E tem outro ponto aqui importante, da matematiquinha lá da escolinha ainda, de quando a gente é criancinha, que a ordem que você coloca essas coisas não importa no fim das contas, né? Ter colocado menos 6T na frente mais 1.000, no fim das contas vai dar a mesma quantidade de água dentro da caixa, né? Muito bem, então vimos aqui que, de novo, né, não tem T quadrado, não tem raiz, é uma equação bem simples, porque o decrescimento é uniforme. Passou uma hora, menos 6, passou mais uma hora, menos 6. Isso nunca muda. De novo, em outras situações não é bem assim. A gente vai ver essas situações do futuro, é claro. Por exemplo, a equação da Bhaskara lá, não é bem assim. Mas quando é assim, a gente chama de função afim. A equação recebe esse padrão, né? Então recomendo que você anote aí, né? F de x igual a x mais b. Ou no lugar do f de x, às vezes a gente coloca a letra y, né? Y igual a x mais b. Quem muda aqui é o valor do f de x e do x, né? O a e o b são parâmetros fixos, como tu mesma deve ter percebido, né? Ó, valor fixo, valor fixo. O a é o cara que a gente multiplica a variável, né? No caso, a nossa variável aqui é t. Variável porque varia o valor, né? Tô variando, eu quero 10, t quero 50, assim vai. Então, o menos 6 é a, e o b aqui, no caso, é 1.000. Aqui, no nosso outro caso, do táxi, o a é 2,50 e o b é 4,10. De novo, a ordem não importa. O que define quem é a e quem é b é que o a multiplica o x e o b tá sozinho. Beleza? Tranquilo, bem, de boa essa primeira parte. Então eu dei muitos exemplos para você e agora para que você resolva um problema e me mostre que está entendendo mais ou menos assim, eu vou copiar esse negocinho, vou te enviar no Zap, tá no Zap já, e vou deixar aqui aparecendo um exercício para você se virar um pouco. Quando eu digo isso é porque eu acho importante para vocês alunos que eu não fique dizendo que se vocês estão no caminho certo, né? Muito aluno vem e pede, professor, é assim, é mais ou menos assim. Não tem problema errar. Ele errar, errou. É até melhor que erre, porque é que nem quando a gente vai no médico e a dor passou, né? A gente não sabe explicar direito qual que é o nosso problema. Então aqui, se você errar, eu vou entender bem qual é o seu problema. Então não tem problema errar, beleza? Você tem esse problema 1 aqui para resolver. Note que ele é extremamente semelhante aos exemplos que eu estava propondo para você. Você não precisa resolver a B, tá? A B eu te explico depois, mas também não tem nada demais. E eu gostaria que tu fizesses esse problema, tá? Mas eu quero que tu faças esse problema como se tu estivesse a fazer para uma prova, ou seja, com o máximo de explicações, letra bonita, organizada, uma coisa embaixo da outra, tá bom? E, então, quando terminar, tu podes me mandar uma foto lá no WhatsApp, tá? Eu tava respondendo e tava mudo, desculpa. Ah, tá, sem problema. Tá, vou fazer assim, aí eu te mando uma foto. Isso? Beleza, isso aí, sem pressa, tá bom? Perfeito. Só ali tá trancando, eu não enxergo Não tem a nada para enxergar imagem. ali. Mas eu não sei como é que tá a tua telinha, né? Então eu vou deixar Agora tá assim. bom, Ah, tá. agora eu enxerguei. Aham. Beleza. Antes tava travado.
Vejamos o que tu me enviaste. Às vezes é bom dizer aqui que eu não fico ligado no Zap, né? Mas eu vi que você enviou dessa vez. Então você escreveu a equação 200 mais 90t, ou seja, 200 valor fixo é uma taxa que ele cobra, 90 é o valor por hora. Você indicou bem quem é o A e o B, maravilha. Sua matemática tá muito boa. Daí aqui tu substituísse o valor, chegasse em R$ 380, gostei que colocou a unidade. Aqui você foi atrás de isolar o T, mas você errou, porque Errei? 315 dividido por 90 não é 35, né? É 3,5. Ah, ok. Faltou a vírgula. Tirando isso, tudo certo. Maravilha, então você sabe as matematiquinhas básicas, você sabe interpretar as coisas. Só tome cuidado com. Tipo, faz um check-up nas tuas respostas finais e vê se as coisas fazem sentido. Por exemplo, faz muito sentido ele receber 380, baseado no que o enunciado falou. Mas não faz muito sentido ele trabalhar 35 horas para ganhar É R$ 515, verdade. né? Então, só um detalhe, é importante. Muito bem. Então tá bom, essa foi uma questão bem interpretativa. Agora nós vamos para uma outra que não é tão interpretativa, tão direta assim. Essa aqui eu vou fazer. Eu acho que eu fiz muito rápido de cabeça e pulei a vírgula. Não tem problema. Se tu fizesse de cabeça, tá ótimo. Então. Tá. Mas é uma dica que eu dou para os alunos sempre dar uma olhada, né? Porque o que que acontece? Quando a gente vai fazer uma prova, até hoje, né? Eu que já fiz 1 milhão de provas na minha vida, quando recebo uma prova, coisa que eu quero é que essa prova saia da minha frente. Então, eu vou fazendo as questões, tendo a fazer as questões mais rápido do que eu deveria, sem fazer check-ups, para que a prova acabe logo, né? Mas o que que eu faço então? Eu regulo a minha ansiedade e vou fazendo da mais fácil para mais difícil. E sempre depois que eu termino, eu dou uma lida na resposta e vejo se faz sentido, né? Baseado no contexto do problema. Sim, Então ok. são detalhes assim que às vezes nos ajudam a ganhar uns pontinhos a mais. Por exemplo, esse problema aqui, né? Problema de vestibular. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camisetas é 2.700. Ó, 500 unidades foi 2.700. Enquanto o custo de 1.000, ó, o dobro de camisas, era 500, agora é 1.000. Vai ser o dobro do preço? Não, não foi o dobro do preço, ó. Foi 3.800. Né? O que que isso já nos indica? Isso aqui nos indica que nós temos uma taxa inicial, né? Faz todo o sentido do mundo no contexto de uma fábrica que não seja o dobro, né? Porque, sei lá, quanto mais camisa tu faz, né? Mais vai diluindo o preço, por exemplo, associado a aluguel, né? Associado a salários e coisas do gênero, não é mesmo? Por exemplo, imagina você abrir uma fábrica para fazer uma camisa só. Essa camisa vai custar, para pagar os custos, sei lá, hoje em dia uns R$ 10.000, né? Com aluguel, com salários e coisas assim. Então a ideia é, quanto mais camisas tu faz, né? Vai diluindo esse preço. É claro que cada camisa tem um custo associado, né? Do próprio tecido dela, ou da energia que tu gastas para fazer a camisa. Mas de modo geral, né, de modo geral, não vai ser o dobro. Que é o que aconteceu aqui, faz todo sentido. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido da expressão, olha só, uma função afim de novo, né? Custo em função da quantidade de camisas igual que é uma taxa, vezes a quantidade de camisas, que é X, mais B, que é uma outra taxa. Obviamente o B é uma taxa fixa, o Q é uma taxa associada a cada camisa. Muito bem. Em que X, ele falou aqui o que eu acabei de falar com outras palavras. Daí ele nos pergunta valores de B e de Q, não é mesmo? Valores de B e de Q. Só que tem um problema, né? Diferente da situação anterior, aqui não foi dito especificamente qual eram os valores de Q e de P, né? Lá Uhum. no outro foi. Aqui não foi. Beleza? Uhum. Então, a ideia é essa, minha amiga. Nós vamos ter que encontrar as coisinhas, só que por outro modo. Só que por outro modo. Tá. Sacou a ideia? Acho- Então eu vou agora atrás dessa missão impossível aí e você vai só assistir de camarote. Depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, beleza?
Tá. Então, vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Eu vou usar esses dados que eu primeiramente vou pintar bonitinho aqui, de vermelho e de azul. E vou escrever esses dados, beleza? Para Uhum. você. Agora eu vou escrever, só que eu vou escrever eles, obviamente, no contexto do problema. Por exemplo, nosso primeiro dadinho ali vai ser 3.800 igual a 1.000 vezes o quê? Vezes o quê mesmo? Vezes o quê? Mais B. Ok? Porque 3.000 é o preço, que é o custo, né, mais especificamente, que é o cara que está à esquerda, e 1.000 é o X. Só que eu coloquei o X na frente, né? Uhum. Beleza? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Agora, o próximo, pela mesma lógica, né, minha amiga? 2.700 igual a 500 Q mais B. Beleza? Então, eu escrevi é, duas equações baseadas na função que ele já nos diz, que é o padrão do nosso problema, e com os dados de cada uma das situações diferentes. Né? É a mesma equação que dá esses valores, só que duas situações diferentes. Agora, eu tenho que descobrir o valor desses caras, que é o que o problema pede. Note, nós temos duas equações e temos duas incógnitas. Ou seja, nós temos informação suficiente para encontrar a resposta, beleza? Na matemática é assim. Se tu tem duas equações, ou melhor, se tu tem N incógnitas, você precisa de N equações para chegar na resposta. Então nós temos duas incógnitas e temos duas equações. Temos informação suficiente para chegar na resposta. Agora, como é que a gente vai chegar na resposta? Veja que eu estou fazendo igual um computador aqui, né? Uma coisa indo atrás da outra, assim. Estou percebendo e estou fazendo numa ordem algorítmica. Agora que eu sei que dá para resolver, eu vou fazer o quê? Eu tenho várias formas de resolver um sistema de equações. O que a gente tem aqui é um sistema de equações, tipo o que a professoria ensina para a gente no 8º ano da escola. Uma forma de resolver um sistema como esse é subtraindo as equações. Tem outras formas? Tem mais algumas. Mas eu vou subtrair porque eu, particularmente, acho mais fácil para resolver esse problema. Eu sempre vou pelo mais fácil. Então, vamos fazer as subtrações. Quanto é 3.800 menos 2.700? É 1.100. Quanto que é 1.000 Q menos 500 Q? Ah, eu não sei fazer conta com letra, professor. Sabe, se fosse R$ 1.000 menos R$ 500, você sabe que daria R$ 500. Só que aqui não é reais, aqui é Q. Então vai dar 500 Q. E quanto é B menos B? B menos B, independente de quem seja B, é zero. Muito bem. Então agora, veja, era um problema com duas incógnitas, virou uma incógnita só. Agora eu tenho uma equação só com Q. Daí eu consigo encontrar o valor do Q rapidinho, simplesmente passando o 5 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Quanto que é 11 dividido por 5? Vou te ensinar uma dica bem legalzinha. 11 tu sabe que é 10 mais 1, né? Óbvio. Então, em vez de eu fazer 11 dividido por 5, eu vou fazer 10 dividido por 5 mais 1 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, 1 dividido por 5 dá 0,2. É tipo R$ 1 dividido para 5 pessoas, 20 centavos, né? Posso deixar o zero aqui, mas não preciso. Maravilha. Sem usar a calculadora, cheguei em 2,2, para você não perder a vírgula em conta fácil. Beleza? Agora que eu encontrei o Q, eu posso encontrar o B, que é outra coisa que o problema nos pede. Eu posso, por exemplo, utilizar a equação azul. Poderia usar a vermelha? Poderia. Eu quero usar azul, porque eu gosto mais de azul. Então, eu vou colocar aqui no azul. Vai ficar, vamos ver. Vai ficar 3.800 menos 2.200 igual a B. Quanto que é 3.800 menos 2.200? 1.600. Pronto. Encontramos as duas incógnitas que descrevem a equação para a gente. Então, nossa equação vai ficar custo em função da quantidade de camisas igual a 2,2 vezes a quantidade de camisas mais 1.600. Agora, ele não pediu, mas vamos interpretar essa equação? Olha só que legal. Eu te falei que ia ter um custo fixo,
que no contexto seria meio que associado ao aluguel, essas coisas. Está aqui, né? 1.600 esse custo fixo. Por isso que o dobro de camisas não foi o dobro de preço, né? E por isso que numa situação como essa não dá para, por exemplo, utilizar a regra de três. A regra de três é uma regra que quando uma coisa dobra, a outra dobra também, né? Por exemplo, se eu tenho, sei lá, açúcar e litro de água, litro de suco. Se para fazer 2 litros de suco eu preciso de uma colher de açúcar, para fazer 4 litros de suco eu preciso de 2 colheres de açúcar, certo? Esse padrão aqui é de dobrar, dobrar. É o triplicar, triplicar, que seja. A questão é que existe uma proporcionalidade direta. Agora, nessas nossas equações, por mais que pareça, não. E, no, e assim, parece que eu estou dizendo uma coisa completamente aleatória, mas eu não estou. Isso que eu acabei de mostrar, a regra de três, tem a ver com a equação da reta, mas não é qualquer reta. Por exemplo, no futuro a gente vai aprender a fazer equações de reta, né? Fazer o desenho e tal. A equação já está aqui. O desenho seria uma coisa mais ou menos assim. Aqui seria 1.600. Ela tem uma inclinação positiva, porque o 2,2 é positivo. Isso seria mais ou menos o gráfico dessa equação. O gráfico daquela coisa de açúcar que eu estava fazendo seria assim, ó. Note que ele passa pelo zero, tá vendo? Então, quando a gente tem essa proporcionalidade, tem que passar pelo zero. Bem, isso aí é só um spoiler do que tá por vir. O que eu quero que a gente foque é aqui. 1.600 é a taxa fixa, igual a taxa de entrar no táxi, igual a quantidade fixa de água inicial na caixa. 2,2 é o valor por camisa. Ou seja, cada camisa em si tem um custo de 2,2, que, por exemplo, está associado à quantidade de material que tu gasta, ou associado à, à luz que tu gasta. Beleza? Pronto. Então tá aí uma interpretação bem legal. E, obviamente, para fazer a segunda questão aqui, é só jogar 800 no lugar do X e pronto, né? Aí tu já achas ali o custo associado a fazer 800 camisas. Eu não vou pedir para você fazer isso, acho uma perda de tempo. O que eu vou pedir para você é fazer um problema parecido com esse, tá bom? Só um segundinho. Eu vou te enviar o que eu fiz, é claro, para você não ficar viajando. É, mas eu quero que você faça sozinha, assim. E mostre bem, né, os passos e tal. Bem parecido, veja só. Agora eu vou salvar o que eu fiz e te enviar. Deixa eu só arrumar um negócio que já tá uma bagunça aqui, minha área de trabalho. Beleza. Te enviar. Pronto. Tá lá no zap, agora você faz e quando terminar me manda a foto, tá bom? Tá. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Uhum.
Qualquer coisa é só avisar, tá? Mas acredito que tu estejas fazendo bem.
Professor, Diga. eu vou te mandar a foto, mas na C, ou eu fiz errada, ou dá uma dízima ali e tem que fazer daí eu acho que é a fração geratriz daí. Eu não sei se tem que fazer. Bem, Isso eu tô errada? não tem problema, né? Se deu uma dízima, pega, sei lá, o primeiro número depois da vírgula, algo assim. Sim, mas é que depois tem que diminuir do B, entende? A dízima. Aham. Então, por isso. Eu vou te mandar uma foto, porque daí eu deixei incompleta para o senhor olhar. Tá. Só confirma para mim, porque tem uma coisinha na frente do valor. Ah, não, é 6.500, tá certo. Tá. Vejamos. Eu arredondei ali, porque tinha um número maior, daí eu botei 1,815. Não sabia quantas casas depois da vírgula o senhor queria. Tá. Você fez a subtração, fez a divisão, deu um número meio quebrado, né? 4,5. Aí depois você pegou esse número, colocou aqui. Peraí. Aqui tá o Tá. problema, né? Aqui tá o problema, veja só. Hum. Beleza, você substituiu 4,5, deu 1.350. Então você tem 2.450 igual 1.350 mais B. Mais B, tá somando. Ah, Você tem que verdade. passar Tá, subtraindo, certo? aham. Isso. Daí, esse é o seu erro. Ah, por isso, tá. Daí tem que corrigir isso aí, mas tirando isso, o resto suponho que estaria certo. Então, mas cuidado com essas matematiquinhas básicas aqui. Beleza? Percebeu o seu erro, né? Sim, fiz muito rápido e passei para a divisão. Tá. Ah, beleza. Então só deixe isso anotado aí para que você Tá. possa dar uma verificada depois. Então tá bom. Tem mais uma lista de exercícios bem interessantes que tem a ver com isso. Eu vou fazer um exercício aqui que ainda está nesse contexto de encontrar a equação. Professor, Oi. o senhor tem como, por exemplo, assim, em média, qual é o tempo para fazer essa questão? Uma questão desse nível aí, acho que no máximo uns 3 minutos. Tá, deixa eu anotar. Valeu. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma questão bem parecida. Então, tu pode tentar depois bater esse tempo aí. Veja só. Eu vou fazer a 3. A 3 é muito parecida com o que a gente acabou de fazer. Só que ela já está explicitando os valores. É como se esse fosse um dos dados que a gente usa no sistema, esse aqui fosse outro dado. Talvez desse jeito não está muito explícito quem é quem, mas assim, quando a gente descreve um ponto, já vai entender porque que eu estou falando de ponto. Primeiro vem o valor do x e depois do y. Bem, quem que é o x e quem que é o y aqui, né? O x é o 1, porque é f de x, no lugar do x está o número 1, tá vendo? Se eu for escrever aqui, f de x, né? Por exemplo, aqui o x é 1. E o y é 4. Falei que o f de x é y e ele está colocando aqui. E nesse outro ponto, mesma coisa, né? Nesse ponto, menos 2 e 10. Tá.
Por que que eu estou falando isso? Porque a gente poderia novamente escrever equação vermelha, equação azul, não tem problema nenhum, né? Ficaria 4 igual a 1 A mais B. E a outra seria 10 igual a menos 2 A mais B. Só que dessa vez eu não quero, poderia, mas não quero fazer desse jeito. Eu vou fazer de outro jeito, que é utilizando a ideia da obtenção do coeficiente angular. O A se chama coeficiente angular, o B é linear, coeficiente linear. Então, tem meio que uma fórmula para o coeficiente angular, que eu acho interessante que você saiba, que é delta y por delta x. Ela vem muito da trigonometria, lá de seno, cosseno, tangente. Isso aqui meio que tem a ver com a tangente. Isso aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Quando a gente está pensando mais num contexto gráfico, geométrico, né? Então, por hora, delta y por delta x, delta y, ou qualquer delta que seja na matemática, na física, é final menos inicial. E x também, né? Final menos inicial. Então a gente vai ter que considerar um ponto como inicial e um ponto como final. Esse aqui vai ser o inicial, esse aqui vai ser o final, porque eu escolhi. Se eu escolhesse o outro sendo o final, o outro sendo o inicial, daria a mesma resposta, tá? Então o y do ponto final é 10. E o y do ponto inicial é 4. O x do ponto final é menos 2. Veja as cores, né, simétricas aqui. E o x do ponto inicial é 1. Né? Esse sinal vem do próprio ponto. Esse sinal aqui vem da fórmula. Vou até pintar esse sinal de preto para você saber de onde vem o quê. Muito bem, 10 menos 4 é 6, menos 2 menos 1, né? São dívidas. Tu junta uma dívida de R$2 com uma dívida de R$1, tu fica com uma dívida de R$3. E 6 dividido por menos 3 é menos 2, né? Porque aqui é positivo e aqui é negativo, na multiplicação e na divisão, é na multiplicação e na divisão. Mais com menos dá menos. Então o A é menos 2. Veja, eu acabei de encontrar o A, o coeficiente angular, de um outro método. Nas outras contas lá nós fizemos de outro jeito. Aqui talvez seja um jeito mais interessante, mais rápido. Então, uma vez que nós encontramos o A, nós já sabemos que a equação, por enquanto, é menos 2x mais B. Agora tem que achar o B. Como é que eu vou achar o B? Com essa própria equação aqui. Eu posso pegar qualquer um dos pontos. Dessa vez eu vou pegar o ponto vermelho. E vou substituir esse ponto vermelho aqui. Vai ficar 4 igual a menos 2 vezes o x, que é 1, mais B. Vai ficar 4 menos 2 vai para o outro lado, B igual a 6. Beleza? Eu fiz meio rapidão aqui, porque eu sei que você sabe essas matemáticas lá, você só se confundiu mesmo. Mas é por esse tipo de coisa que eu digo, né, que é sempre bom dar uma revisada na conta. Terminou uma conta, dá uma revisada. Fiz tudo certo? Pego e vou para a próxima parte, porque senão você vai ficar acumulando erros, vai chegar na resposta final com erro que você cometeu lá no começo, que poderia ter sido evitado, né? Então, B é esse valor, logo, acabamos de encontrar a equação final agora, com B igual a 6. E o que o problema nos pede? Além da equação, o f de menos 1 meio. O f de menos 1 meio vai ser no lugar do x colocar menos 1 meio. Desculpa, minha letra tá meio feia, mas é que eu tô usando uma tala na mão, daí prejudica um pouco a estética. Aqui vai dar 1, porque menos 2 meio que corta com esse, o sinal corta, sobra só 1. E o menos 2, nossa, que eu fiz uma besteira. Então aqui dá, lembrando, isso corta com isso, o sinal corta com isso, sobra só o 1. Beleza? E agora mais 6, então a resposta é 7. Muito bem. Veja, acabamos de resolver o problema também de equação, também de contravalor de variável, que eu já falei para você, a matéria mais importante da escola toda, de tudo que você vê em exatas na escola, isso aqui é o que tem mais importante. Se você entender isso, você tem base para todo o resto.
Acabamos de resolver mais uma equação dessa por outro método, beleza? Tá bom, eu vou salvar aqui tudo que a gente fez na aula. Vou te enviar o livro que nós usamos. Se você quiser, você pode até usá-lo para fazer seus estudos de matemática. Em especial, resolver a lista de exercícios dessa matéria aí, tá bom? Então, eu tô te mandando aqui, tá? E é isso. Caso você queira mais umas aulinhas aí, só me avisar, tá bom? Pega lá meus horários e só me chamar, ok? Tá. Então tá bom. Professor, você vai finalizar agora a gravação, né? Sim. Tá, se tu quiser finalizar já, para eu poder só te perguntar uma coisa.